Desde segunda-feira pensando no tema que ia falar nessa noite, e os dias foram se passando, eu pretendia falar dos hábitos dos cristãos, ou novo ano e novos hábitos. Esse seria o tema de hoje. Novo ano e novos hábitos. Porque a gente não muda só decidindo, mas a gente muda agindo. E eu pensei nisso durante toda a semana, até que quarta-feira eu tenho um grupo dos meus familiares, não só meus pais, meus irmãos, mas meus tios, tias. E a minha tia postou uma música naquele grupo, e aquilo me retornou, me fez pensar em algo que eu havia falado há um bom tempo já, que é sobre o céu. Pouco se fala sobre o céu, pouco se fala sobre a eternidade, porque nós vivemos tão tensos e tão apegados e tão afixados ou fixados ou aficionados nesse mundo, que a gente esquece de olhar para cima e lembrar que nós temos uma eternidade e nós fomos criados para mais do que essa vida. Então eu fiquei pensando, eu vou falar sobre o céu, que é coisa mais que dá mais esperança para o cristão do que saber que existe o céu, do que saber que existe vida após a morte, e que a morte é apenas uma passagem, um piscar de olhos para uma vida bem maior e eterna ao lado de Jesus, para aqueles que são dele. E eu pensei nisso e me lembrei de uma canção que, na minha opinião, para mim, está entre as 5 que eu mais gosto de todas que eu ouvi. E eu quero compartilhar essa canção com você, meu irmão, minha irmã. Se você conhece, você canta comigo. Se você não conhece, você acompanha essa canção e preste bastante atenção na letra dela. Autor da minha fé. Quando eu cantei essa canção na primeira vez, eu me lembro que eu me peguei chorando com meu irmão no chão do quarto. Eu com 5 anos, meu irmão com um pouquinho menos, e nós ajoelhados, orando, chorando e cantando essa canção. Isso me marca muito. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podermos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que
envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Pode cantar comigo? Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Fé, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que quando foi justamente nesse final que eu me pego lembrando. Imagina só, duas crianças, uma do tamanho do Guto, era eu, e outra do tamanho do meu irmão, 4 anos mais novo, ajoelhadinho diante de uma vitrola, chorando e agradecendo a Deus e aguardando a volta de Jesus. Você imagina isso, criança? Aquilo eu nunca mais esqueci. Por isso que toda vez que eu canto eu me emociono. Eu ensaiei antes de casa, não chorei, mas aqui não teve jeito. Eu me preparei tanto para esse momento, mas a emoção tomou nosso coração, meu coração, porque embora eu não tenha conhecido o céu ainda, eu já estou com saudade dele. Nós não somos daqui. Não se apegue tanto aqui, porque isso aqui vai passar. E esse é o tema de hoje: cidadão dos céus. Você é um cidadão dos céus? Você é um peregrino aqui? Tem até um hino, né? Peregrinando, né? Sou peregrinando. Tem essa, né? Sou forasteiro aqui. Não tem? Tem tantas canções que falam da nossa peregrinação aqui, mas nós não somos desse lugar. E às vezes nos apegamos tanto aqui, tanto. Antes de você abrir a sua Bíblia, eu quero contar uma história verídica para você. No final da Segunda Guerra Mundial, um submarino dos Estados Unidos estava retornando para os Estados Unidos, não havia sofrido nenhum dano, e quando ele chegou no porto do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, ele encalhou submerso. E a guarda costeira então mandou vários mergulhadores. Eles então foram até o submarino, que não era tão profundo, não estava com tanta profundidade, e um dos mergulhadores ouviram no casco do submarino um código em Morse. Eu não sei a ordem que é feita, mas eles, em código Morse, eles mandaram uma pergunta: há esperança? Há esperança? A pergunta que eu tenho para você hoje é: há esperança para o cristão? Há esperança? Eu quero dizer para você que há esperança. Há esperança. Vivemos um ano tão turbulento, num momento tão crítico que vivemos nessa história, principalmente quando começamos o novo ano e olhamos para trás, 2020, um mundo quebrado, evidentemente visto por todas as pessoas, um mundo sem rumo, sem direção, sem saber para onde vai, e isso nos faz lembrar que nós precisamos de Deus. Quase todo mundo teve suas vidas abaladas, ou está tendo as suas vidas abaladas por conta desse tempo. Quem aqui teve a vida abalada por alguma situação ano passado?
Levanta a sua mão aqui. Por alguma situação, pequena ou grande. Quem é que teve a sua vida abalada já nesse ano por alguma situação difícil? Certa vez, já contei essa história para você, muitos anos atrás, o pastor Billy Graham estava visitando a sala de jantar do Senado dos Estados Unidos, e ele, enquanto conversava com várias pessoas, um dos senadores chegou até ele e perguntou: Billy, nós estamos discutindo sobre pessimismo e otimismo. Você é pessimista ou otimista? E ele disse, sorrindo: é óbvio que eu sou otimista. E o senador perguntou: por quê? E ele disse: eu li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E como eu comecei hoje o culto, eu quero também continuar. Se a nossa esperança, existe um versículo bíblico que diz lá em 1 Coríntios 15, 19, não é o texto chave da pregação, mas 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, está lá, ó, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua esperança em Jesus se limita apenas a esses 70, 80, 90 anos no máximo, 100 se você chegar, se limitar apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E quando o Billy Graham, ele disse que leu a última página da Bíblia, eu quero que você leia comigo os 2 últimos capítulos da Bíblia. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. Vamos ler Apocalipse 21, nós vamos ler alguns versos, e o capítulo 22, alguns versos. Apocalipse 21, não tem a projeção dele, versos 1 em diante, e o 22, alguns deles. Eu quero que você preste bastante atenção na leitura, e depois você não fecha a sua Bíblia, porque nós vamos caminhar nesse texto. Há alguns anos atrás eu falei sobre esse mesmo texto, e eu quero refazer, ou reviver, ou recordar você sobre esse texto. Presta bastante atenção. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas os nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste.
A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22, apenas os 5 primeiros. Então me mostrou o rio d'água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Você pode dizer amém? Meu irmão, minha irmã, esse texto diz, é o desfecho da história. De acordo com esse texto que nós acabamos de ler, a história fechou as cortinas. O juízo final já aconteceu. Os inimigos do Cordeiro, da igreja, já foram lançados no lago de fogo. Nessa altura dessa história do texto, o diabo já foi condenado, já está no lago de fogo junto com a besta e o falso profeta. Os inimigos do Cordeiro e da igreja estão no lago de fogo. Os remidos, os salvos, estão com vestes brancas como a neve e já estão na festa das bodas do Cordeiro. Aqui é o desfecho da história, meu irmão. É o desfecho vitorioso, e o desfecho, o ápice da história, o ápice da revelação da palavra, é que Deus é o grande vencedor. Deus é o grande vencedor. Às vezes nós nos ficamos atribulados com as lutas da vida, com as dificuldades, com os problemas, e a gente se esquece que o final da história, quem está com o Pai vai vencer. Vai vencer. Certa vez o primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse que a decadência da Inglaterra, olha só o que ele disse, se devia a não se pregar mais nas igrejas sobre o céu e sobre o inferno. Pouco se fala sobre céu e inferno nas igrejas. Hoje se fala em prosperidade, se fala em ser bem sucedido aqui nesse planeta, nesta vida, e o tempo vai passando, e a pandemia mostrou isso, que adianta ter tanto dinheiro e deixar tudo aqui para o povo brigar, porque a vida é um sopro e tudo passa. Mas quando nós olhamos para esse texto,
Nós vemos que o paraíso perdido lá no Éden, em Gênesis, agora é o paraíso reconquistado. Você percebe que a imagem é de um jardim? Não sei se você consegue notar isso. Você percebe que o homem caído antes, Adão, agora é o homem glorificado. Você percebe que toda a revelação da Escritura, desde lá início, gradual, que Deus ia dando no decorrer da história, se cumpre, o projeto de Deus triunfa. Nada do que está escrito aqui vai deixar de se cumprir. Cada vírgula, cada ponto final, cada verbo, cada palavra se cumprirá. O desfecho da história, meu irmão, minha irmã, para você e eu pelo menos sei de mim, que sou cidadão dos céus, eu vou estar nesse lugar aqui. Tem até uma canção daquele cantor Lázaro: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem. Meu avô, quando estava bem doente, ele disse certa vez: nem que eu for a areia do chão do céu, quero estar no céu. Não quero ir para outro lugar. Quero estar com Deus. E a pregação sobre o céu nos traz profundas lições que a gente vai refletir daqui a pouco. Mas eu quero lembrar você que Jesus sempre alertou a gente para juntar tesouro aonde? No céu. Jesus, Paulo já dizia para a gente pensar nas coisas lá do alto. Jesus ensinou que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. O céu nos ajuda e nos estimula a uma vida santa. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Quando você está enfrentando o sofrimento, se você tem a cabeça nas alturas, no céu, você sabe que a sua esperança na sua salvação te faz superar qualquer luta aqui nessa terra. Nem a morte dá medo na gente, porque a gente sabe para onde vai. Tem esperança. O céu nos livra do medo da morte. Portanto, essa palavra, meu irmão, minha irmã, que eu quero compartilhar com você, é para você que tem medo da morte, é para você que perdeu talvez um ente querido, é para você que talvez esteja preocupado e ansioso com o futuro, e a Bíblia diz que o futuro é bom para nós. Para você que está em dúvida quanto à sua salvação, se você não tem certeza da sua salvação, é hoje o dia aceitável para você se garantir lá na eternidade, no final dessa história, está lá diante do Pai. Para você que talvez tenha perdido a esperança na vida, para você que está distante nos caminhos do Senhor, para você que já é de Deus, essa palavra é para todos nós. Para alguns já é motivo de alegria, para outros de preocupação, porque ainda não são de Jesus. Mas para todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e esses estarão com o Senhor. E eu quero refletir com os irmãos 5 lições. Primeira, se você olhar para o texto, no verso 1 do Apocalipse 21, você vai ver que no céu nós teremos a restauração do próprio universo. O universo todo será restaurado. Olha o que diz o verso 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A redenção alcançou toda a criação. Tudo foi renovado. Tudo foi restaurado. A natureza escravizada pelo pecado, a criação que geme aguardando a volta de Cristo, agora está restaurada, agora está completamente restaurada. O texto diz aqui que Deus não cria um novo céu, uma nova terra, Ele renova, Ele torna aqueles que existiam novos. Ele torna, como o nosso corpo, Ele faz um novo corpo do nosso corpo, Ele fará um novo céu e uma nova terra. Tanto que no verso 5 diz, o que diz no verso 5 lá? Vocês sabem dizer? Eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, algo que estava velho, Ele fez novo de novo. Então Ele não destruiu tudo, Ele refez. Ele não começou do zero. Ele fez algo daquilo, Ele renovou aquilo que estava velho. No céu não haverá mais nenhuma contaminação. Se você veja o final do verso 1. O mar já não existe. Não sei se você parou para pensar, quando João escreveu esse texto, ele estava
é exilado na ilha de Patmos, e para ele o significado do mar era algo que isolava ele. O mar significava isolamento. João foi banido, exilado na ilha de Patmos, condenado por ser cristão. Mas o mar também significa algo que contamina. O mar é o que contamina. Do mar surgiu a besta que perseguiu a igreja. No novo céu e na nova terra não haverá mais rebelião, contaminação nem pecado. Isso não vai estar no céu. Não haverá no céu mais nenhuma contaminação. Segunda lição: o céu é conhecido pelo que não existe lá. Olha que diz o verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que coisa linda. Quem aqui já teve dor? Levanta a mão aí. A Bíblia diz que no céu não haverá mais dor. A dor é consequência do pecado. A dor física, moral, emocional, espiritual não vai ter lugar no céu. Não haverá mais sofrimento, enfermidade, defeito físico, cansaço, fadiga, depressão, inveja, traição. Não haverão testas enrugadas no céu. Ninguém estará triste no céu. Aliás, há quem diga que no primeiro milésimo de segundo no céu você nem vai lembrar de todo o sofrimento que você passou aqui. Só haverá alegria, paz. Tudo será feito novo. Não haverá mais dor. Até aquela dor que você já acostumou. A Bíblia também está dizendo que no céu não haverá mais lágrimas. Quantas vezes você e eu choramos, encharcamos o nosso travesseiro com as nossas lágrimas? Choramos por nós mesmos, pelos nossos filhos, pela nossa família, por lutas, por dificuldades, pela saúde, pela igreja, pelo país, por diversos problemas. Quantas vezes eu e você ainda choramos? E a Bíblia diz que não haverá choro nas ruas da Nova Jerusalém. Nós entramos aqui no mundo chorando e saímos dele muitas vezes com lágrimas, mas Deus é quem vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Toda lágrima que você chorar aqui não será em vão, mas lá não haverá mais. Isso não é um autoconsolo, meu irmão, é um consolo do alto. No céu não haverá mais lágrimas. No céu não haverá nem luto, nem morte. É interessante que todo funeral que Jesus ia, a pessoa ressuscitava. E lá no céu não haverá morte. A Bíblia diz no capítulo 20 de Apocalipse, verso 15, que a morte foi lançada no fogo, no lago de fogo. Ela não pode mais nos atingir no céu. No céu ninguém morre. Nós seremos revestidos da imortalidade, aquela que nós tínhamos antes de Adão pecar. Tragada foi a morte. Tem até uma canção: a morte, onde está a morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. A morte foi vencida, meu irmão. Lá no céu não haverá luto nem morte. No céu não há vestes mortuárias. No céu não terá caixões, velórios, enterros, cemitérios. No céu não há despedida. No céu não há separação, não há acidente, não há morte, não há Deus. A morte já não mais existirá. Se você já sofreu com alguém, com a morte de alguém, saiba que no céu não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais lágrimas. A terra não tem tristeza que o céu não possa curar. A terra não tem tristeza que o céu não possa curar. Mas avançamos para a terceira lição. O céu é conhecido por quem vai estar lá. Quem vai estar no céu? Você crê que você vai estar? Em nome de Jesus. Oh Deus, quero ver vocês. Não sei se eu vou conhecer vocês lá, mas eu quero ver cada um de vocês. Você parou para pensar? Eu até fugi um pouco do ponto aqui. Se o céu é tão bonito assim, por que a gente não fala tanto dele para as pessoas que você conhece e ama,
que não entregaram a vida para Jesus. Você parou para pensar que elas vão para o inferno se elas não se converterem a Cristo? Aqueles amigos que você tanto ama irão para o inferno se você não compartilhar essa salvação para eles, se você não der pelo menos a oportunidade deles decidirem. Se é uma mensagem tão boa, por que guardar para a gente? O céu é conhecido por quem vai estar lá. Veja o verso 2: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Você sabe o que é a cidade santa? Aqui tem 3 metáforas da igreja: cidade, noiva e igreja. Nós, o povo de Deus. Aqui a Nova Jerusalém, a noiva adornada para seu esposo. A igreja glorificada, composta de todos os remidos, de todos os lugares, de todos os tempos, comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro, amada por Deus, selada pelo Espírito Santo, é a cidade santa, a Nova Jerusalém, em contraste com a grande meretriz. A noiva adornada para o noivo é a igreja, sou eu e você. É uma figura, é uma metáfora do povo salvo. Nós somos como a noiva que aguardará, que será buscada pelo noivo. O único casamento, festa de casamento, que o destaque principal é o noivo, é a bodas do Cordeiro, é o último tempo. Deus só tem um povo, uma igreja, uma família, uma noiva e uma cidade. A Bíblia diz que essa noiva foi adornada para o seu esposo. Olha o que o texto diz: que o próprio noivo purificou e lavou e adornou a noiva. Ela será apresentada como igreja santa, nova, pura, imaculada, sem defeito, lavada, remida, comprada, amparada, consolada, restaurada e glorificada por Jesus. E a noiva estará no céu pela graça do Cordeiro. Se você olhar o verso 6 e 7, diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem eu tenho sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei seu Deus e ele me será seu filho. Essa expressão, tudo está feito, ou tudo está consumado, aparece apenas 3 vezes na Bíblia. A primeira vez aparece quando Jesus está na cruz e ele consuma a obra da salvação. Ele diz: está consumado. E ele então morre. A segunda vez aparece em Apocalipse capítulo 16, verso 17, quando a plenitude da ira de Deus está acontecendo, o juízo final de Deus sobre a Babilônia está acontecendo, e ele diz lá: feito está. Ou seja, Deus cumpre o juízo, Deus faz o seu juízo. E a última vez é esta, no verso 6: Deus completa a sua obra, glorificando está o seu povo. Deus está dizendo: pessoal, está tudo pronto, está feito, daqui para frente é só alegria, está feito, obra completada, fiquem tranquilos. Os sedentos bebem de graça da água da vida, todos que têm sede podem saciar. Para entrar no céu existe apenas uma maneira: pela graça de Deus. O céu, repita comigo: o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Repete comigo de novo: o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Agora eu pergunto para você: você está preparado? Se Jesus resolver falar: não, hoje chegou a sua vez, você não vai esperar essa história acontecer, vou te levar hoje já, está pronto? Pode levar? Se chamar sua senha agora, você vai abrir os seus olhos do lado de Jesus? Pense aí. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas, ou seja, aqueles que são de Jesus. Quarta lição: o céu é céu porque lá estaremos em comunhão íntima com Deus. A Bíblia diz no verso 2 que o céu será uma festa de casamento. Festa de casamento é só alegria, né? Não é isso?
quando dá tudo certo. E na festa de casamento do Cordeiro será eternamente. Eternamente. A festa do encontro com Jesus será algo eterno, uma festa eterna, alegria, celebração e devoção. As festas de casamento judaicas tinham 4 fases. A fase do compromisso, em que o noivo e a noiva selavam diante das testemunhas um compromisso. A segunda fase era a fase da preparação, que o noivo pagava um dote pela noiva. Pensou se fosse assim ainda, hein, Marcelo? Pagar um dote pela noiva. A terceira fase, a vinda do noivo. Ele que saía da casa do pai ia buscar a noiva. Olha que interessante isso. O noivo ia buscar a noiva. E a última, a festa. E era uma festa, era uma alegria. E lá no céu, meu irmão, se você gosta de festa, vai ser festa o tempo inteiro. Não haverá tristeza. Você não vai cansar de ficar na festa. Que nessas festas de casamento o pessoal vira à noite e cansa. Não haverá canseira, haverá alegria. Não haverá trevas. O céu é céu porque estaremos em comunhão íntima com Deus, porque o céu será profundamente envolvido pela presença de Deus. Veja o verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E continua o que ali? Deus habitará com eles. O céu é céu. Diga comigo, o céu é céu porque Deus está lá. O céu só pode ser céu porque Deus está lá. Senão não seria céu. Que adianta um paraíso sem Deus? Depois que o véu do templo se rasgou, Deus já não habita mais no templo feito por mãos humanas. Deus habita na igreja. O Espírito Santo enche não o templo, mas os crentes. Agora nós é que somos a igreja. E lá no céu nós vamos ver Jesus face a face. Não haverá mais separação entre eu e Deus. A glória do Senhor vai brilhar sobre nós. No céu teremos profunda comunhão com Deus. Deus habitará com a gente. Nós seremos o seu povo. Lá no céu não haverá divisas étnicas, não haverá denominações, não haverá sala dos presbiterianos, dos assembleianos, dos metodistas. Lá é o povo de Deus, independente de placa. Lá nós não seremos presbiterianos. Chega lá, você é de qual igreja? Não existe isso. Lá é o povo de Deus. Gente que foi da igreja presbiteriana aqui na terra, batista, metodista, assembleano, gente que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não haverão denominações no céu. Esses irmãos que vivem separados dos outros, então não está pronto para o céu, porque o povo de Deus lá vai ser de toda tribo, língua e nação, de toda denominação, os salvos de Deus. No céu nós vamos desfrutar plenamente da nossa filiação. Veja o verso 7. O vencedor herdará estas coisas, eu serei seu Deus e ele será o seu filho. A igreja é a noiva do Cordeiro e a filha do Pai. Nós tomaremos posse da herança de Deus. E eu termino com a última lição. O céu é descrito pelo fulgor da noiva, a nova Jerusalém. Eu acho tremendo quando a gente estuda esse texto e olha os comentários que fazem a respeito desse texto. Os comentários dizem que a nova Jerusalém é bonita por fora e ela reflete a glória de Deus. Veja o verso 11. A qual tem a glória de Deus, seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Eu imagino a cena que João viu. A coisa mais próxima para ele comparar era aquilo que ele conhecia. Então ele comparou aquela nova Jerusalém, a igreja, com as pedras preciosas. E o texto diz que ele tentou descrever essa glória da cidade como pedras preciosas. E é interessante também, quando nós estudamos teologia, nós estudamos que existe a igreja militante e a igreja triunfante. Não sei se você sabe a diferença.
A igreja militante é a igreja que ainda não está com Deus. Somos nós, salvos, mas que ainda está lutando. Um dia nós estaremos na igreja triunfante, vencendo e celebrando. A glória de Deus habita na igreja, essa glória é indescritível lá no céu. Mas é interessante que o texto diz que a igreja é a Nova Jerusalém, é bonita por fora, mas também diz que ela é bonita por dentro. Veja o verso 19 e 20. Se você olhar o verso 19 e 20, você vai ver que fala dos fundamentos da igreja. Todos os fundamentos da igreja, os 12 fundamentos, são comparados a pedras preciosas. Eu vou perguntar para alguém, eu vou perguntar para o Luiz aqui. Luiz, você já fez fundamento com pedra preciosa, com ouro, e enterrou? Normalmente o que não se vê, a gente deixa firme, mas não precisa ser algo bonito e caro, não é isso? Mas qual é o sentido desse texto? É mostrar que a igreja, até no que ela não mostra, ela é linda, ela é perfeita, ela é bela. Ninguém coloca pedras preciosas no fundamento, mas no alicerce dessa cidade estão 12 espécies de pedras preciosas. A beleza, a nobreza, a riqueza, o esplendor no seu interior. Não há coisa feia nem escondida nessa igreja, nem no interior dela, nem no que ela não mostra. Ela ainda é bela, ela não tem nada a esconder. A Nova Jerusalém, se você olhar também, uma outra característica é que ela é aberta para todo mundo. Se você olhar o verso 13, a Bíblia diz que 3 portas estão a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. E o texto também diz no verso 25 que as portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Essa cidade, que é a igreja de Cristo, dos salvos, ela tem 12 portas para todos os lados. Isso fala da oportunidade que a igreja dá para os que são salvos. Não importa de onde vierem, as pessoas podem entrar. Os habitantes da cidade santa, os salvos, são todos aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. De toda raça, tribo, língua, nação. Gente de todo tipo. Gente do Japão, do Brasil, da Inglaterra, do Zaire, do Quênia, do Zimbábue, da Nigéria, da Dinamarca, da Rússia, gente de todas as partes do mundo, de todas as tribos, aquelas que você nem conhece, tribos indígenas, todos os salvos em Cristo estarão no céu. Gente de todo tipo, mas gente da família de Deus. Por isso que as portas estão abertas. Não há preconceito na igreja, nem acepção na igreja, acepção de pessoas na igreja. Todos podem vir. A igreja não faz acepção, a igreja salva pobres, ricos, doutores, analfabetos, religiosos, ateus, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos. Todos, o céu está aberto a todos aqueles que entregarem a Jesus. A igreja está aberta. Basta ser de Jesus. Basta, a cidade é aberta a todos, há portas para todos os lados. O noivo convida, vem. A noiva convida, vem. Quem tem sede recebe a água da vida. Por isso que nós vivemos pregando, venha como está. Tem gente que a gente convida, vem para Jesus. Espera, aí a pessoa fala, pastor, quando eu abandonar isso, aquilo, eu venho. Eu digo para ele, você tem que vir como você está. Quando você estiver aqui, Deus vai te dar força para abandonar o que você precisa. Não espere mudar para vir. Venha como você está. Deus transforma você. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto que Ele recebe você como você está. Mas Ele te ama tanto, mas tanto, que quando você vem, Ele te dá força para mudar. E você abandona tudo aquilo que Ele não gosta de você. Ele olha para aquela moça que ia ser apedrejada e Ele fala, vai, não peques mais. Ele recebe ela como ela está, pecadora. Mas Ele diz para ela, daqui para frente, vai, mas não peca mais. A igreja de Deus tem as portas abertas a todos, a igreja dos salvos. Mas a Bíblia diz também no mesmo texto que a Nova Jerusalém não é aberta a tudo, ela é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Olha o que diz o verso 8. Vamos ler comigo? Quanto porém aos covardes, olha só a lista de quem não vai estar no céu, uma das listas. Quanto porém aos
vamos lá juntos? Covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. Esse povo aqui não vai estar no céu. Pastor, mas mentira, mentirinha, não. Mentira, está dizendo que não é um mentiroso. Todos os mentirosos. Tem gente que conta tanta mentira que ele acha que acaba transformando em verdade. Ele acredita no que ele está falando. Todos os mentirosos não herdarão o reino dos céus, nem idólatras, nem feiticeiros, nem impuros. Então o céu é aberto para todos, mas não é aberto para tudo. Olha o que diz no verso 27: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro do Cordeiro. E a Bíblia também diz que havia 12 portas, mas nas 12 portas tinha quem? 12 anjos. As portas são abertas para todos, mas não para tudo. Só para os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Os pecadores não convertidos não podem entrar no céu. Então essa ideia que todos os caminhos levam até Deus, no final Deus é tão... Eu já ouvi essa história. Pastor, é bom na igreja, né? Qualquer que a gente for é bom. Se a gente for bom nesse lugar, nessa vida aqui, um dia Deus vai ser tão amoroso que Ele vai salvar a gente. Deus é tão bom, Deus é amor, né? Isso é furada, meu irmão. Essa é uma ideia do universalismo. O universalismo está furado. A Bíblia diz que no céu só entrarão aqueles que se arrependerem dos seus pecados, que crerem em Jesus e forem lavados seu sangue. Não há outro caminho para a salvação a não ser Jesus. Essa história, se você fizer uma vida boa, você pode ser um cara muito melhor que muita gente aí, mas se você não entregar a vida para Jesus, você não estará com Jesus no céu. A Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há um outro caminho. Embora a igreja seja aberta para todos, ela não é aberta para tudo. Muitas vezes a igreja tem sido aberta para tudo, mas não é aberta para todos. Às vezes a igreja tolera tanta coisa errada e faz acepção de pessoas. É o contrário, nós precisamos receber todos, mas não precisamos receber tudo o que é errado. E a pergunta que eu tenho para você: você tem certeza da sua salvação? A Bíblia está dizendo aqui no verso 14 que a Nova Jerusalém foi construída sobre o fundamento da verdade. O texto diz que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre esses 12 os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso quer dizer que a igreja estava edificada sobre o fundamento da palavra, da Bíblia, da revelação de Deus, fundamento dos apóstolos. A Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos. Você já parou para pensar, e eu quero terminar com isso por conta do tempo, nas medidas dessa Nova Jerusalém? Na tradução Revista Atualizada que eu li, fala que é 12 mil estádios. Isso é mais ou menos 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Já imaginou o tamanho da cidade? É como se fosse daqui de São Paulo até Aracaju, 2.200 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Isso quer dizer que isso é uma metáfora para dizer que é extremamente grande para todos os salvos. Não vai faltar lugar. Não vai faltar lugar. Não existe bairro de rico e pobre na cidade dos Santos. Não existe casebre, não existe favela. Existe apenas mansões. Até tem uma canção: céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou morar com Cristo lá no céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Lá não tem casebre, lá não tem bairro de pobre, de rico. Lá é tudo mansão. Deus é quem fez aquela cidade. A Nova Jerusalém é o lugar onde se vive em total integridade. A Nova Jerusalém é o lugar de plena comunhão com Deus. E eu termino olhando para o capítulo 22. A Nova Jerusalém é o paraíso perdido, onde corre o rio da vida. É interessante, essa Nova Jerusalém é uma cidade, um jardim e uma noiva.
É interessante que agora, quando a gente lê o capítulo 22, parece que a gente volta lá para Gênesis, não parece? Não parece que você volta lá para o Jardim do Éden? Porque lá também corria o rio da água da vida. Só que lá corriam 4 rios. Aqui só corre um rio. Lá o homem foi impedido pelo pecado de comer da árvore da vida. Aqui ele pode comer do fruto, e esse fruto é para a saúde das nações. Lá o homem adoeceu pelo pecado, aqui ele é curado do pecado. Lá ele foi sentenciado à morte, aqui ele toma posse da vida eterna. No jardim do Éden, como eu disse, tinha 4 rios. Nesse jardim celestial há um único rio, o rio da vida. Ele flui do trono de Deus. Ele simboliza a vida eterna, salvação perfeita e gratuita de Deus. E que coisa mais linda que essa? A Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus. Os versos 3 a 5 do capítulo 22, eu concluo com eles. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam deles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos, para sempre, e reinarão pelos séculos dos séculos. No céu nós vamos ter um propósito: servir a Deus. No céu nós vamos ter intimidade com Deus, nós vamos contemplar a face de Deus. No céu nós vamos reinar com Jesus. O texto diz que reinarão com Ele para sempre. Nós seremos não apenas servos no céu, mas reis. Não sei se você viu a foto de divulgação, uma delas que eu coloquei. É uma foto com várias imagens da igreja, não é isso? Não sei se perceberam isso ou não? São vários eventos que nós fizemos na igreja, porque eu imaginei que, e espero que cada um de vocês seja um cidadão dos céus. Você é um cidadão dos céus? Onde está o seu prazer? Em servir a Deus e deleitar-se no pecado? Ou deleitar-se no pecado? Hoje é o dia da escolha. Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 30, 19, ele diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. A decisão da sua salvação, a decisão para você estar nesse final da história, na Nova Jerusalém, é sua. O que eu posso dizer é o que Paulo disse antes de conhecer a Nova Jerusalém, Ricardo. Ele escreveu em 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele também escreveu em Filipenses 3: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Você é um cidadão dos céus? Você é? Você tem certeza para onde você vai? Você crê que estará nessa Nova Jerusalém que eu acabei de dizer? É hora de repensar, de viver e de buscar a face do Senhor. Se você ainda não tem essa certeza que estará nessa mansão celestial, hoje é o dia de você se entregar a Jesus. Se você conhece pessoas que não conhecem a Jesus, é hora de você levar as pessoas para Jesus, porque senão elas não estarão com você na eternidade. Pense nisso. É hora de Deus despertar a igreja e a mim também, para estarmos envolvidos, a levar outros a conhecerem a Jesus, porque só conhecendo a Jesus, eles estarão no céu. Quantas pessoas que você ama tanto, que ainda não entregaram a vida para Jesus, e se continuarem assim, não estarão com você no céu. Às vezes familiares bem próximos, às vezes amigos, pais, mães, irmãos, tios, tias, primos, colegas de trabalho, pessoas amigos próximos seus, mas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Não perca tempo neste ano. Não perca tempo. Leve pessoas a Cristo. Não fique pensando em coisas daqui apenas. Seja um cidadão dos céus aqui na terra. Viva aqui como um cidadão do céu.
e as coisas serão bem diferentes. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, diante da tua presença, eu me coloco em oração e clamo que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos leve a conhecer o Senhor de perto. Coloca no coração de cada um desses que estão aqui a certeza que estarão na eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus, que as palavras que estão na tua palavra, que nós possamos vivenciá-las um dia diante do Senhor, da sua face, e nós possamos ver os olhos de Jesus e celebrar que valeu a pena cada lágrima, cada sofrimento, que valeu a pena não abandonar a fé e perder a esperança, porque tudo que o Senhor prometeu e tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Fortalece aquele que está com o coração querendo desanimar, está enfrentando lutas que parecem não ter mais forças para seguir. Que ele jamais, que essa pessoa, homem, mulher, criança, quem quer que seja, não desista, porque a vitória está próxima e o desfecho da história para aqueles que estão com Cristo é glorioso. O Senhor é vencedor. Que as pessoas ao lerem o livro de Apocalipse, ao verem o desfecho da história, não fiquem com medo, mas fiquem com esperança se elas são de Cristo, porque o desfecho da história é vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Quero cantar mais uma canção para terminar. E essa canção, eu creio que quem escreveu essa canção, ele leu esse capítulo aí, 21 e 22. E eu quero que você escute essa canção. Se você souber cantar, cante comigo. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Olha que lindo. As nações andarão em sua luz,
e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul.